E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje? Hoje, obviamente, né? O podcast vai ser dedicado a falar um pouquinho de Botafogo, a falar um pouquinho de Red Bull Bragantino, a falar dessa partida, né? Jogo válido pela Libertadores. Infelizmente, duas equipes brasileiras se cruzando neste momento, né? As duas sonhando com essa vaga na fase de grupos da Libertadores. Só que numa noite no estádio Newton Santos, o Júnior Santos se destacou, né? É impressionante, cara. Assim, os dois gols do Júnior Santos foram absolutamente espetaculares. O primeiro é simplesmente uma pintura, deve entrar ali no hall dos gols mais bonitos da Libertadores dessa temporada, sem dúvida nenhuma. Que ele faz ali, ele faz um salseiro, começa tudo numa cobrança de lateral pelo lado direito, e aí ele vai, né? Aí ele vai até o gol, né? O segundo, cara, assim, simplesmente a forma como ele recebe, ajeita a bola, gira o corpo, uma bomba, né? Esse cara é impressionante, cara, impressionante. Uma noite inspirada, conseguiu ajudar o Botafogo a sair com um bom resultado, né? Talvez uma vitória mais elástica fosse o resultado mais um pouco mais confortável, mas vencer é vencer, né? Já diria Dominique Toretto, né? Velas Perón. Vencer é vencer, não importa se é por muito ou por pouco. Então, uma grande vitória aqui, alguns números importantes do Júnior Santos, tá? Antes de mais nada, deixar os créditos de antemão ao Globoesporte.com. E aí aqui o Júnior Santos chega a 7 gols nessa Libertadores. Supera Jairzinho, Pimpão e Dirceu. Tá? Então, grande. Aliás, a gente tá falando aqui de pouca coisa, né? Enfim, vamos lá. Vamos seguir aqui? Perdão, gente. Pegar umas aspas aqui do Júnior Santos em entrevista à ESPN, ser o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores, para mim é um sonho. Batalhei muito, sonhei muito com um momento como esse e fico muito feliz. Vou seguir trabalhando para aumentar muito mais essas metas, né? Se o Botafogo conseguir, né, superar o Bragantino e chegar à fase de grupos da Libertadores, tem tudo para que o Júnior Santos consiga aumentar ainda mais essa marca, né? Fazer cada vez mais história, ter o jogo da volta ainda, jogo que será em São Paulo. Então, números importantes. Parece que o Botafogo encontrou aí, talvez, um protagonista de momento. Eu acho que era isso que precisava. Eu acho que o Botafogo. Não acho que ele é estrela que fazendo uma analogia, né? Eu não acho que o Júnior Santos seja uma estrela solitária, né? Nessa equipe do Botafogo, mas eu acho que neste momento, no início dessa temporada, pelo menos, o Botafogo tá carecendo de protagonistas, né? Tá carecendo de um cara que levante essa bandeira, que carregue, perdão pelo português, gente, que carregue essa bandeira do protagonismo, até para deixar os outros jogadores com um pouco menos de pressão, chamar a responsabilidade e com o tempo, a gente sabe quantos bons jogadores tem na equipe do Botafogo, a gente sabe quantos jogadores podem ser protagonistas, mas que vivem um momento de baixa, acho que de pouca confiança, de baixa confiança. Mais uma vitória importante, a confiança aumenta e eu acho que talvez tenha encontrado o cara para Libertadores o Botafogo, hein? Talvez tenha encontrado o cara, né? A gente sabe que, eu espero que seja o cara para temporada também. Mas a gente sabe que às vezes uma competição de mata-mata é uma vibe diferente, o jogador ele se alimenta disso de uma forma diferente, ele se motiva de uma forma diferente, por isso que eu digo a princípio que me parece que o Botafogo encontrou um cara para a Libertadores, que é o sonho, né? Que é o principal sonho de qualquer equipe brasileira, tá? Vamos pegar algumas, deixa eu pegar aqui, pegar algumas palavras do Fábio Matias, né? Valoriza a luta do Botafogo e responde à confiança do Pedro Caixinha, né? Pedro Caixinha, técnico do Bragantino, que está confiante na classificação, né? Deixar para o jogo, tá aqui, são... Bom, daqui a pouco vamos chegar lá, né? 4 jogos, 4 vitórias, números importantes, tá? Eu acho que ele igualou a marca atingida por outro interino, Cláudio Caçapa, né? Que deixou muita saudade para o torcedor do Botafogo na temporada passada, né? Ele assumiu o Botafogo no período de transição ali, num período intermediário entre Luiz Castro e Bruno Lage, e saiu com números impressionantes, né? E talvez, né?
talvez valha a mística mais uma vez, talvez a mística faça valer mais uma vez, né? Talvez o torcedor compre a ideia, talvez ele ganhe espaço, talvez o John Textor dessa vez ele decida efetivar, talvez. A gente não sabe qual que foi a história do Caçapa, né? Ele foi contratado para ser um interino, né? Para ser um interino. Só que eu não sei se o John Textor tinha promessas para ele no exterior, né? Então, assim, muita gente fala assim, pô, traz o Caçapa de volta. Às vezes o Textor fez uma promessa para ele, pô, vou te mandar para lá, para ver como é que você tá. Você vai assumir você vai trabalhar, vai seguir trabalhando na Europa, não se preocupe, que às vezes é o sonho dele, né? Estar na Europa. A gente não sabe como é que é o contexto, o que ele quer profissionalmente para ele, né? Então, de repente, às vezes o torcedor culpa de um texto, ah, pô, caçapa, que não sei o quê. Talvez fosse mais fácil manter o caçapa do que trazer um português, né? Que no caso foi o Bruno Lage, mas acho que entendo a iniciativa do John Textor e talvez, pelo que aconteceu no passado, ganhe sequência. Ele vai deixar um pouco mais para ver o que vai acontecer. A nós só cabe aguardar, né? A gente só pode aguardar para ver o que vai acontecer e torcer pelo melhor, né? Porque os números são muito interessantes, né? A gente fica evidente, né? Fica evidente que há uma mudança de ambiente, né? Que há um fato novo com um novo treinador. Eu falei sobre isso já. É óbvio que o Thiago Nunes estava meio intempestivo, né? Colocando a boca no trombone, falando coisa que não deveria, mas é aquilo que eu falei, assim, a gente tem que cobrar o profissionalismo dos atletas. O ano passado, os atletas escolheram o treinador, né? Pós-era Bruno Lage. E não deu certo. Então, assim, eu não sei o que aconteceu internamente, espero eu que tenha acontecido alguma coisa, algum tipo de reunião do John Textor com os jogadores, né? Cobrando profissionalismo. Agora está na hora de ser profissional. Seja o treinador, futuro treinador Fábio Matias ou qualquer outro nome, ele tem que ter essa conversa com os jogadores, né? Porque eu acho que eu vejo no Botafogo esse único elo fraco, né? Esse profissionalismo dos atletas para com o treinador. Se ele quer tornar o Botafogo um clube mais europeu, eu acho que tá faltando um pouco disso, né? Tá devendo um pouco disso, esse profissionalismo dos atletas. Mas neste momento, né? Não vamos falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. Neste momento tá dando tudo certo, tá? Pegar aqui umas aspas do Matias Caixinha é um treinador top, acompanho o trabalho dele, um cara top como ser humano de trabalho. Opiniões são opiniões. Ele tem um trabalho de 1 ano e meio dentro do clube, um trabalho longo que consegue captar e entender processos. A gente iniciou esse ano aqui, tem coisas para melhorar e eu acho ótimo que tenha porque e acho ótimo que tenha porque estamos no início de temporada ainda, né? Se chega no início com um nível muito alto, a tendência é sofrer ao longo dela. É isso que a gente visualiza em relação ao trabalho. Respeito a posição do Caixinha, mas o jogo é semana que vem, né? Que é o que eu falei em relação à confiança do Pedro Caixinha. Aliás, a gente vai trazer aqui também, dar uma moral pro Pedro Caixinha. Citou aqui seguindo com o Globoesporte.com, tá? Citou a falta de agressividade diante do Botafogo e diz que pode fazer a diferença no jogo da volta. Certamente que sim, né? Nossa equipe, em termos defensivos, conseguiu anular que eficaz, conseguiu anular que eficaz, né? Enfim, não consegui entender muito bem. Com exceção desse lance da primeira parte, o Eduardo não teve muitas condições, o Tiquinho não teve muitas condições para poder alguma oportunidade. Não sei se ele falou dessa forma ou tem um erro de transcrição. Pedi perdão aqui, gente. Não é uma crítica, não, tá? Só não tô conseguindo entender legal. Faltou mais intensidade quando ganhávamos a bola, ser mais objetivos na chegada. No segundo tempo, a equipe já mostrou um caráter totalmente diferente, né? É um trabalho, como disse, assim, o Fábio Matias, é um trabalho de longa data, assim, do Pedro Caixinha no Bragantino, né? É um treinador que a gente pensar no cenário nacional, é um treinador já um dos pouquíssimos treinadores com 1 ano à frente de uma equipe, né? Então ele já é um treinador longevo, né? Se a gente comparar com Abel Ferreira e Vojvoda, o treinador do Fortaleza, o Pedro Caixinha talvez deva vir logo na sequência aí, entre os treinadores mais longevos do futebol brasileiro. E lá é aquilo que. Eu concordo muito com a leitura do Fábio Matias, né? Questão de processos, ele entende mais, né? Então, existe uma série de situações que é, é, talvez o Bragantino tenha uma leve dose de favoritismo, talvez, mas o momento é bom. Eu tinha dito que aquela goleada
talvez mudasse muita coisa, e eu acho que já mudou muita coisa, né? Uma mudança no estado de espírito e de ânimo que ele revigora e ele traz confiança, né? Acima de tudo, que é isso que eu acho que estava faltando naquele momento. A gente não duvida da capacidade dos atletas, mas era um time que claramente estava sem confiança, né? Então a expectativa para mim é muito boa, assim, em relação a esse jogo da volta. Vou falar mais uma vez, eu lamento muito que essas equipes tenham se cruzado neste momento, porque são duas equipes administradas como empresa, né? O Botafogo é uma SAF, o Bragantino é uma equipe. A gente fala que é SAF, né? Mas na essência não é, né? O Bragantino é uma equipe do grupo Red Bull, né? É do grupo Red Bull, mas não é uma SAF, né? Eu até me recordo que ano passado eu vi muito assim, entrevistas de jornalistas esportivos falando que o Bragantino estudava virar uma SAF, porque existe uma série de questões em relação a impostos e tudo mais que a SAF tem uma certa vantagem, né, em relação a um clube como o Bragantino, que pertence à empresa de energéticos, né? Então, apesar de tudo, não é uma SAF na sua essência, mas é uma equipe administrada como empresa. Então é muito legal você ver duas equipes que estão numa fase diferente, estão buscando ascensão no cenário nacional, fazendo uma gestão diferente. O Botafogo, sob a bênção do John Textor, ele tem um pouquinho mais de investimento, de poder de investimento. Não que o Bragantino não tenha, mas a pegada é outra mesmo, né? O Bragantino, a proposta é outra. Eles fazem diferença na gestão. Obviamente que contrata um ou outro jogador com um pouquinho mais de valor, mas toda a gestão do futebol ela é bem profissional, né? E o Botafogo está seguindo nesse caminho, mas também seguindo um caminho de muito investimento. Então são duas promessas do futebol brasileiro, na minha opinião, e lamento muito que elas tenham se pegado nesse momento, porque eu falo isso de forma bem honesta. Gostaria muito de ver essas duas equipes na fase de grupos, né? Acho que as duas equipes teriam muita coisa a mostrar, mas infelizmente um vai ficar pelo caminho e o Botafogo tá com um passo à frente, se é que a gente pode dizer assim, porque sai com uma vitória do estádio Newton Santos. Tá, vamos seguir? A gente falou de coisa boa, mas tem coisa ruim aqui, né? Vitória do Botafogo tem denúncia de violência contra a mulher. Aparentemente um torcedor agrediu uma torcedora com um soco no rosto, tá? Quando saiu um dos gols, o segundo gol do Júnior Santos, parece que ele jogou copo na comemoração, a torcedora foi reclamar e ele deu um soco, né? Há testemunhas, existem testemunhas que presenciaram o ocorrido, e enfim, o caso está sendo apurado, eu só acho que se houve agressão de fato, as medidas cabíveis têm que ser tomadas, né? Especialmente por parte do Botafogo, de dar amparo, de correr atrás de informação das câmeras de segurança com possível episódio para que tenha respaldo, para que a denúncia aconteça. Isso aqui é um caso de barbárie, né? De covardia, né? Então, assim, se fosse com qualquer outro torcedor, já seria um episódio de barbárie e covardia, né? Uma torcedora que está indo lá e reclamou apenas de um episódio, né? O cara que ele se destempera na comemoração e ainda acha que tem razão, né? É uma coisa que o estádio é dele, né? Por exemplo, enfim, né, gente? Eu acho que espero que o Botafogo de fato analise todas as imagens, que a polícia ouça todas as testemunhas e que dê amparo para essa amparo legal, né? Amparo legal para essa torcedora para que ela consiga seguir aí com qualquer tipo de processo que tenha que acontecer. E eu espero que aconteça, tá? Embora a gente segue falando também de seguir nessa coisa de notícias não tão legais, notícias ruins, né? Na minha opinião, né? E do Real Madrid critica o Vinícius Júnior. Tem que fazer uma mudança radical, né? O pede a Mijatovic, né? Perdão se a pronúncia não tá correta, tá? Ele fez uma crítica ao comportamento do Vinícius Júnior, né? Fez críticas ao comportamento do Vinícius Júnior e deixa eu pegar aqui, ó. É um jogador diferente, que faz a diferença e merece todo o respeito. Mas todos dizem que precisa mudar o seu comportamento. Mas todos quem, né? Todos é muita gente, tá? Todos é muita gente. Grita com os adversários e com seus companheiros. Precisam tranquilizá-lo, como se fosse uma criança. Tem que fazer uma mudança radical. Tudo de bom que tem no futebol vai desperdiçar em outro sentido.
Bom, eu não sei se o Mijatovic já sofreu preconceito, discriminação, racismo por quem ele é, do país onde ele veio, né? Pelo nome, eu imagino que ele é sérvio, né? Ele vem da região da Sérvia, talvez ele tenha vivido o período da guerra da Iugoslávia, né? Então, um período muito tenso, muito difícil, né? Bomba, guerra, fome, ele sabe o que é sofrer, mas eu duvido muito, né? Duvido muito que ele tenha sofrido um tipo de preconceito escancarado da forma que sofre, escancarado e público, né? Tipo de preconceito escancarado, público, como sofre o Vinícius Júnior. Então, tudo bem. Imagino, não procurei sobre a história, tá? Do Mijatovic. Imagino eu que ele tenha vivido o período da guerra da Iugoslávia. Foi um período muito difícil, tá? A gente tem hoje, por exemplo, se a gente falando de um sérvio muito famoso, o tenista Novak Djokovic, ele conta que a infância dele foi no período da guerra. Foi um período muito difícil da vida dele, né? Com bomba, você não sabe se você vai estar vivo no dia seguinte, fome, tudo mais. A gente sabe de tudo isso. Agora, sim, é um passado difícil, passado complicado, cruel, muito cruel. Deve ter visto gente morrendo para tudo quanto é lado. Só que, né, o que sofre o Vinícius Júnior, assim, dele cobrar uma mudança de postura, né? Eu acho que ele nunca passou na vida, tá? São coisas diferentes, obviamente, são coisas difíceis. Não, volto a repetir, não sei se ele passou por isso. Talvez tenha saído do país, não tenha vivido aquilo. Eu não sei, tá? O que eu posso falar é que assim, se ele viveu isso, são coisas diferentes, são coisas complicadas e diferentes, tá? Só que o que sofre o Vinícius Júnior, o linchamento, né? É o linchamento, se é que a gente pode dizer assim, né? A galera cancela o atleta em pleno estádio e as autoridades não fazem nada para que isso aconteça, é muito fácil cobrar uma postura do jogador, né? Respeito a opinião, porque eu falo assim, eu não conheço a história dele, talvez tenha passado por períodos muito complicados na sua vida, né? Mas são coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vou questionar a história de vida de ninguém. Muito pelo contrário, eu estou aqui até trazendo. Eu não ia nem trazer a notícia, mas estou trazendo a notícia e eu nem sei, volto a repetir, eu nem sei se ele passou por isso na infância, né? É um período aqui de 1998. Imagino eu que se ele estava na Sérvia, ele viveu esse período tumultuado ali naquela região dos Balcãs da Europa, né? Então, cara, assim, a gente dá a gente abre aqui o espaço para a palavra do cara. Mas assim, é o que eu falo. Assim, você viveu isso, ok, é uma história difícil, superação, mas o que sofre o Vinícius Júnior é uma coisa sem precedentes, na minha opinião. É uma coisa sem precedentes. Né? Ele é xingado, ele sofre preconceito, discriminação, todo jogo, de forma pesada, agressiva, não só no estádio, nas redes sociais, em tudo quanto é canto, e todo mundo faz vista grossa. E todo mundo acha que isso é um comportamento normal. E ele precisa se comportar de forma normal, né? Já que tudo isso é normal, ele cobra que o Vinícius se comporte de forma normal, né? Precisam tranquilizá-los como se fosse uma criança, né? Enfim, né? Enfim, eu acho que talvez as palavras aqui tenham sido de uma pessoa que tem uma mentalidade de uma criança, com todo respeito. Eu volto a repetir, respeito à história, eu não conheço, eu vou frisar isso várias vezes, eu não conheço a história, mas imagino que tenham passado por momentos complicados, ou tenha visto pessoas, entes queridos, próximos, muito próximos, passarem por situações muito complicadas. Agora, isso aqui é um discurso de uma pessoa que, com todo respeito, tem uma mentalidade de uma criança, né? Desculpa, mas deixar aqui a minha opinião, tá? Ele tem que ouvir tudo calado, quietinho. Ah, tudo bem, legal. Aí vocês me acham isso, tudo. Show de bola, né? Eu vou me calar, vou abaixar a cabeça, vou consentir com isso, né? Eu aconselho que encontre uma maneira de se tranquilizar, ou não chegará a ser um grandíssimo jogador. Ele já é um grandíssimo jogador e, e ele já é muito maior que você, né? Com, com todo respeito, ele já é muito maior que você. Só pela luta contra o racismo, ele já é um ser humano muito melhor, tá? Muito melhor. Agora, esportivamente falando, ele já é muito maior, tá? Aqui, ó. Autor do gol do título do Real Madrid na Champions de 98 sobre a Juventus. Depois disso, também foi diretor esportivo do clube entre 2006 e 2009, tá? Só deixando aqui que
Esportivamente é um cara consagrado, mas esportivamente o Vinícius Júnior já é muito maior que ele, né? Enfim, só deixar aqui, espero que ele analise que, eventualmente, né, ele chegue à conclusão que essa opinião que ele deixou, assim, é uma opinião de alguém com a mentalidade de uma criança, né? Enfim, vambora. Sobre o Flamengo, vamos falar de coisa boa agora, né? O Flamengo fechou na quinta-feira o maior investimento, tá? Empate técnico com 2020. Tá? Grandes nomes chegaram à equipe rubro-negra, investiu 158,1 milhões, tá? Pegar aqui alguns nomes, foram 77,7 milhões depositados à vista, cara. É impressionante, né? À vista, cara. Na conta do River Plate por Dela Cruz, 42,8 milhões parcelados com a Roma por Matias Vinha e 37,6 milhões com o Bragantino por Léo Ortiz. É impressionante, cara. Só isso aqui já é uma coisa surreal, cara. Isso aqui é surreal. Mostra como o Flamengo, a equipe rubro-negra realmente está num outro momento. Está num outro momento. Esportivamente e financeiramente falando. É um time que está numa outra categoria. Está numa outra prateleira. A gente sempre faz a comparação com o Palmeiras, que eu acho que dá pra gente colocar na mesma prateleira, mas financeiramente falando, não dá pra pôr na mesma prateleira. O Flamengo tem um poder de investimento que é absurdo, e isso, obviamente, graças à sua grande torcida, que contribui muito. Mas assim, é impressionante, cara. A gente coloca duas equipes hoje tenta colocar na mesma prateleira, porque esportivamente falando, o Palmeiras dá um retorno tão bom quanto o Flamengo, só que assim, em termos de investimento, é algo surreal, cara. É algo surreal. A última vez que o Flamengo investiu tão pesado assim numa janela foi no início de 2020. Na época, contratou o dobro de jogadores, 6 jogadores, né? E gastou 159,7 milhões de reais, tá? E aí foi a janela que veio o Gabigol, que veio o Michel do Goiás, que veio o Léo Pereira, enfim, né? Empréstimo do Pedro junto à Fiorentina. É, cara, mais grandes nomes e o time tá num bom momento, sob o comando de um excelente treinador. Eu acho que a promessa é muito grande, né? Pelo menos essa é a minha expectativa. Reformulação, nomes que devem ter tido a bênção do Tite. A gente sabe que a gestão rubro-negra não é muito também eles vão de acordo com a necessidade, né? Na minha opinião, tá? Não sei se assim de fato. Óbvio que pergunta a opinião do Tite, mas Tite, o que tá precisando aí tal, tem alguns nomes tal, tá, mas a gente avaliou esses e vão ser esses, tá? Eu acho que tem muito disso no Flamengo também, tá? E o São Paulo, né? Trazer uma notícia do São Paulo, tem a melhor média de público do Paulista desde o Corinthians de 1977. O tricolor leva 45.512 torcedores por jogo. São números absolutamente impressionantes. Mais de 40 mil torcedores por jogo. É surreal, né? É surreal. Em 6 jogos como mandante, todos no Morumbis, o São Paulo reuniu 273.074 torcedores. Em média, né? Em média, 45.512. Há 47 anos, o Corinthians teve uma média de 53.716 pagantes, né? Levantamento é da Federação Paulista. Bom, é, é complicado hoje em dia você bater esses números do Corinthians, porque os estádios hoje têm a capacidade menor, né? Antigamente era aquela arquibancada, não sei se, porque a galera mais jovem não vai saber, né? Mas antigamente era aquela arquibancada de cimento e todo mundo se amontoava ali. Hoje em dia não, tem as cadeirinhas, tudo é numerada, então existe um número máximo de pagantes. Felizmente para o São Paulo, o Morumbis tem uma capacidade de fazer inveja a qualquer equipe, né? Do cenário nacional. Se a gente pegar, por exemplo, Palmeiras, o Allianz Parque, não entra 40 mil torcedores, por exemplo, né? Uma capacidade menor. E o Palmeiras está jogando agora em Barueri, né? Na Arena Barueri, que tem menos capacidade ainda. Taquera, né? O Química Arena, daria para o Corinthians equiparar, talvez. Mas é complicado, né? É complicado, assim, você conseguir uma média de público, você tem que praticar valores de ingresso acessíveis, tá? Não é aqui uma crítica, nem uma provocação, mas o Morumbi é um estádio mais antigo, tá? Se a gente pegar o Corinthians, né, o Química Arena já é uma arena moderna,
E essas arenas modernas, a gente sabe que o preço do ingresso ele é mais alto mesmo, né? O Corinthians está pagando a dívida do seu estádio e cobra valores maiores mesmo, tá? Tem a parcela de ingressos acessíveis, mas no geral são ingressos mais caros, né? Que muitos comentários, influencers corintianos criticam a gestão corintiana, de que eles estavam elitizando o público corintiano, né? Levando para a arena aquele torcedor que não, é mais modinha, talvez, né? Não gosto muito desse termo, mas mais Nutella, não é aquele cara raiz que grita, que canta o jogo inteiro. Então, a gente, eu pelo menos digo por mim, eu ouvi muito essa crítica ano passado, tá? Então, mas são gestões de gestões. Volto a repetir, as novas arenas, elas praticam preços mais altos, né? Elas praticam preços mais altos, porque imagino eu que de todas as grandes arenas, nenhuma nenhuma esteja 100% paga, né? E assim, é uma fonte de receita também. Se o São Paulo consegue colocar valores menores para o público acessar o seu estádio e comparecer a um jogo, o São Paulo está de parabéns. O São Paulo consegue, né? E o São Paulo consegue. O São Paulo está de parabéns. A gestão de Júlio Casares, para mim, está de parabéns. Nessa questão do público, o Casares está de parabéns. Assim, o que ele tem conseguido fazer e alavancar a média de público do São Paulo, talvez a arrecadação não seja aquilo que poderia. Talvez não. Imagino que, certamente eu diria que não, né? Assim, o que que dá para fazer? Daria para, né? Daria para ter um valor tal. Daria para ter, sei lá, algumas centenas de milhares a mais aqui, né? Na arrecadação. Mas quanto que você ganha no total, né? Isso é uma coisa que um balanço difícil, mas eu acho que muitos clubes deveriam fazer com mais seriedade. Se eu diminuir o preço do ingresso, levar mais torcedor, eu vou, cara, assim, eu vou alavancar a paixão desse torcedor, eu vou exacerbar a paixão desse torcedor de uma forma que a gente vai ganhar no final. A gente vai ganhar no final por quê? Mas venda de produtos relacionados ao São Paulo, né? Então, esse torcedor que vai mais ao estádio, pagando mais barato, a gente arrecada menos na arquibancada, na bilheteria. Mas a gente vai lucrar mais na venda de produtos licenciados, por exemplo, né? Então, o cara que vai comprar camiseta, vai comprar bola, copo, miniatura de taça, enfim, né? Que vai vir aqui pagar para visitar o estádio, caramba. Então, assim, existem outras formas de arrecadar, né? São coisas diferentes. Por exemplo, se a gente pega a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ela já deixou claro, né? O futebol é um espetáculo hoje e ele é caro, né? E ele é caro. Para manter esse maquinário, ele é caro. A Leila Pereira já falou sobre isso. Ela não vai baixar o preço. Assim, existe um limite, né, que ela vai fazer. Mas fora isso, assina o sócio torcedor, você vai pagar menos. Mas fora isso, não. Fora isso, existe. Manter essa estrutura é cara, né? Ela já falou sobre isso. Então mas é o que eu falei. Ela como uma grande empresária, talvez eu acho que caberia. Você, tudo bem, ter o sócio torcedor, legal, mas para os ingressos avulsos, será que não dá para fazer um negócio? Pô, faz um estudo sério. Pô, se a gente trazer mais torcedores, será que não dá para a gente, né, lucrar em outras formas, né? Com outros produtos, com outros recursos, né? Porque o cara que vai no estádio, talvez alguns não vão comprar nada, mas alguns vão consumir no estádio, né? Então, assim, quanto que você poderia alavancar, né? Com venda de produtos, né? Volta que eu falei, camiseta, produtos licenciados, capinha de celular, faixa, enfim, os caramba quatro, né? Cara, eu acho que é coisa para os dirigentes, né? É coisa que os dirigentes. Mas eu volto a repetir, o São Paulo, pelo menos a gestão Júlio Casares, para mim, vem fazendo um excelente trabalho nessa questão do público, tá? De ter ingressos acessíveis, porque eu acho que no final isso vai se pagar. Isso vai se pagar. Isso já está se pagando, na minha opinião, tá? Enfim, tá, gente? Vou encerrar o podcast de hoje por aqui, deixar mais uma vez o nosso parabéns ao Botafogo, tá? Uma excelente vitória, assim, o Júnior Santos. Se você não viu os gols do Júnior Santos, eu faço convite para você procurar depois, porque foram dois golaços, né? Só que o primeiro foi uma pintura. Me arrisco a dizer, mais uma vez, que deve estar, perdão, gente, que deve estar entre os gols mais bonitos dessa edição de Libertadores, tá? Bom, me delonguei demais aqui, a gente ficou muito reflexivo hoje, tá?
Mas a gente vai acompanhar aí o futebol, a gente vai seguir acompanhando o futebol, a gente vai voltando. Encerro por hoje. Vocês que nos acompanham até aqui, fica aquele nosso pedido, né? Deixa uma moral pra gente, tá? Encerro por hoje, declaro encerradas as atividades de hoje. Valeu demais, um forte abraço e mais tarde nós vamos voltando aí, tá? Tchau.